convidado, assim, eu não era do quadro mesmo, tal, uma espécie de aperitivo, chega aí e tal, mas não tem concurso, fica aí e tal. E aí até que abriu o concurso. Abriu o concurso e eu me inscrevi, e aí teve exame de títulos, de produção, de não sei o quê, papá, e havia uma prova que era a prova didática, que era propriamente ver se tu sabe que da aula. tipo de professor você é. E os meus oponentes foram chamados em horários diferentes, umas 2, outras 3, outras 4, e eu cheguei um pouco antes, estava lá a pessoa dando aula, e eu do lado de fora pelo corredor ali, eu lembro da cena até hoje. Então, eu que tinha tido 24 horas para preparar o ponto, para apresentar, tal, eu andava pelo corredor e eu dizia, mas em voz alta, eu dizia, é o seguinte, se tem que ganhar, é agora. Não adianta vir com um negócio de segundo lugar, não adianta vir com um negócio, porque o outro, o ponto não me favoreceu, ou não sei o quê, eu tô com a garganta ruim, tô com não sei o quê, tô com dor de cabeça, não vem com essa, velho. Se a hora de ganhar é agora, não vai ter outro, essa é a chance, assim, entrar, assim, não economize uma caloria, saia dali exaurido, e falando alto no corredor, como se fosse um alucinado, e, né, vamos caralho, ali, com o olho arregalado e tal, e por quê? Porque aquilo, naquele momento da vida, era tudo, né, era tudo, e eu então me lembro de ter entrado, só pode começar a aula. Eu comecei a dar aula, eu imagino que deva ter sido uma aula muito interessante de assistir, porque foi dada por um professor alucinado, transtornado, enlouquecido. E era aula tipo sobre sociedade anônima, direito comercial. Esse era o Tem ponto. tudo pra ser chato, porra. E eu, né? O que é uma sociedade anônima? E a banca até tremia, né? Caralho, sabe? Por favor, anote, porque se não aprender agora, não aprenderá nunca mais. E olhava pro cara do jeito, sim, senhor, e tal. E assim, terminou o negócio, fiquei ali esperando, e ali o resultado ia sair aquele dia mesmo, todo mundo se reuniu, vieram todos os candidatos, a banca, autoridades, não sei o quê, para dizer quem é que tinha levado o concurso. E foi até muito convivial, muito simpático da parte de todo mundo, mas eu me lembro que eu saí da escola naquele dia, eu saía, né? Quer dizer, você senta no banco do ônibus e você sabe que você entregou tudo. Se tivesse perdido, mereceria aplauso também. Mas no caso, como não foi o caso, eu voltei para casa, eu só não cantava dentro do ônibus porque eu não tinha energia para cantar, porque já tinha tido o dia inteiro de prova escrita, não sei, eu estava exaurido, mas eu acho que tem momentos da vida que você tem que conversar com você e dizer... não tem como isso aqui, não pode dar errado. Quer dizer, não posso... eu não controlo tudo, porque se tivesse alguém melhor do que eu, não tenho o que fazer. Eu não controlo tudo, mas eu controlo um pedaço. E qual é o pedaço que eu controlo? É o que eu vou fazer. Então, assim, o que eu posso fazer é fazer uma entrega inigualável. A partir daí, se tiver um melhor, né? Então, eu não posso assegurar para mim a vitória. A vitória não depende exclusivamente do meu desempenho. E isso é alguma coisa que também precisa ser dito, mas o que depende do meu desempenho é a entrega total. E essa acontecerá. E aí, na hora que tudo dá certo, quer dizer,
você faz a entrega total e o acaso te brinda com, eu diria, uma concorrência vencível, aí você sai chutando a bandeira, porque são momentos como esse que mudam a vida da pessoa, né? E eu te digo, retomando tudo que nós dissemos, né? Você hoje, né, é um comunicador de massa, né? Você é como dizem hoje, um influenciador, você é um gestor, é um indivíduo, é um entrevistador, e você tem um reconhecimento nacional e um aplauso geral da sociedade. Eu posso assegurar a todos que estão nos ouvindo que quando ele diz, cheguei aqui meio que por acaso, eu queria dizer que certamente houve acaso, porque acaso sempre há. Mas para além do acaso, houve uma tenacidade, uma dedicação, houve uma identificação dos próprios talentos, houve uma aposta em si mesmo bastante sofisticada e bastante intensa, porque ninguém chega nesse ponto assim, pegando carona numa Kombi, sabe? As pessoas elas vão tendo oportunidades em função dos estágios intermediários que elas vão galgando, né? E, quer dizer, você fala, o cavalo selado passou. Sim, mas ele passou porque você já conseguiu estar ali, perto do cavalo selado. E isso já não foi de graça, mas já foi consequência de um extraordinário esforço. E assim, degrau a degrau, etapa a etapa, os cavalos vão sendo apresentados, mais ou menos convidativos para você montar, mas em função de posições que você, por dedicação, por determinação, por competência, já ocupa, né? E aí, é isso que eu digo. Existem alguns componentes em relação à vida que precisam ser melhor trabalhados dentro do processo de educação formal. E um deles é justamente, eu diria, a gestão emocional da vida em relação às próprias competências, a questão da autoestima, a questão da autoconfiança, a questão de você estar preparado para o revés. Sim. Né? Estar preparado para o enfrentamento, estar preparado para uma eventual derrota, né? E preparado cognitivamente, mas emocionalmente, né? No sentido de conseguir se levantar e continuar brigando e num próximo round se recuperar. Então, nesse sentido, eu penso que o mundo contemporâneo nos escancara, joga na nossa cara, né? Infinitas situações para as quais não temos preparo nenhum e que temos que tirar de letra no improviso. Como, por exemplo, o fato de que tudo que você possa dizer no espaço público, e hoje o espaço público é, em grande medida, digital, tudo que você possa dizer no espaço público será aplaudido por uns e não por outros. E esses que não aplaudem poderão não gostar de você, do que você disse, do que você representa, do grupo ao qual te associam, das pessoas que estão no grupo ao qual te associam. E aí é possível que sejam ácidas, contundentes, agudas, e você precisa ter casca
para suportar o que ninguém... Não tem curso para isso. Não tem preparo para isso. Você vai ganhando casca apanhando. E às vezes, esse negócio de ganhar casca apanhando tem um problema. É que... Você pode apanhar pode apanhar tão severamente que não dá tempo de ganhar casca. Não? Né? Eu vou ganhar casca depois da 10ª porrada. Na primeira porrada eu já morri. Então, entendeu? Não funciona sempre desse jeito, né? Então, há uma série de situações hoje, né? Eu acho muito engraçado as pessoas... vamos falar de liderança, atributos do líder, o que o líder tem que ter, e papapá, e papapá. E é interessante como muito do que é a vida no mundo digital passa ao largo. Quer dizer, faz parte da vida o tempo inteiro, mas não faz parte da educação para a vida. Entendeu? Então, é preciso lembrar que hoje inibe-se e coíbe-se muito, por exemplo, o bullying na escola. Por outro lado, é preciso também lembrar que na hora que vier o mundo fora da escola, é possível que a coisa seja inclemente, impiedosa, violenta. Como é, geralmente. Como é. E aí é possível que cause estranhamento e profunda tristeza. É muito intimidatório. Razão pela qual eu insisto, né, que à medida que o mundo muda, é imprescindível que pensemos novas instâncias de preparo para esse mundo, né? Porque a educação que me preparou para o mundo de 20 anos atrás, ela não me deu nenhum preparo para o mundo de hoje. Sim. Como, aliás, é um pouco óbvio, né? Porque a coisa vai tão rápido Muda que muito rápido. Quando você começa a montar um esquema, já mudou. Né? Já não é mais o Orkut. Né? Então, a coisa mudou. Mas, de qualquer maneira, é preciso ter, pelo menos, a preocupação de preparar o indivíduo afetivamente, emocionalmente, né? Para enfrentar cenários que podem ser muito destrutivos e, ao mesmo tempo, prepará-lo para tal da resiliência, ou seja, para aguentar o tranco e, com isso, estar apto a uma nova chance e a dar-se a oportunidade de uma vitória vindoura. Estamos falando de escola, estamos falando de família, porque se a gente for... Bom, tem muita gente que argumentaria que esse preparo aí, esse específico, deveria ser de responsabilidade da família, dos pais, né? Mas você está propondo que a gente também tenha algo nesse sentido na escola. Porque eu, pelo menos, tenho que fazer isso. Quer dizer, a minha vida é na escola. E eu aprendi a desconfiar da eficácia da família. A família é maravilhosa, é incrível, é extraordinária, pelo amor de Deus. Mas primeiro ela precisa existir, precisa de um monte de coisa. Entendeu? É preciso ter dentro da família genitores, educadores, gente disposta a se indispor episodicamente com o filho para dizer não. Coisa que acontece cada vez menos. Então, alguém tem que fazer esse serviço, né? Alguém tem que mostrar que toda essa força vital que é a de uma criança, né, ela terá que se inscrever numa vida que é convivencial, que é civilizada. E que não dá para deixar na mão da espontaneidade eterna as manifestações de cada um, porque isso viraria um pandemônio. Ou, como diz o filósofo, uma guerra de todos contra todos, né? Então, é preciso que haja um protocolo.
aonde cada um possa, sim, existir de acordo com quem é, mas ao mesmo tempo interiorizar mecanismos que permitam uma convivência relativamente harmônica. Uhum. Eu gosto sempre de dizer, né? Uma norma, uma regra, uma lei, ela pode num primeiro momento ser entendida como restritiva da liberdade. Como, por exemplo, corredor de ônibus exclusivo para ônibus das 8 às 5. Uhum. Vamos dizer, 4h30, você de carro não pode passar por ali. Então, você olha para mim e fala, é óbvio que isso é restritivo da minha liberdade. Ponto. É verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, a existência da lei permite que você possa gozar do seu quinhão relativo de liberdade. Porque é o fato do outro respeitar que permitirá a você, por exemplo, passar quando o sinal estiver verde para você. Uhum. É porque ele parou que você pode passar. Se ele não tivesse parado, ele teria obstruído o cruzamento e você não poderia passar. Portanto, a lei, ao mesmo tempo que restringe, garante. Ora, isso precisa... Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.